Hoje nós vamos falar sobre o grito dos maus e o silêncio dos bons. É uma frase do Martin Luther King, eu pesquisei aqui. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E o motivo de eu estar trazendo esse assunto aqui é que eu estava conversando com uma pessoa que segue esse canal e me mandou uma mensagem no Instagram. E estávamos conversando sobre a possibilidade de ele fazer alguma coisa na internet. E dentro do que ele estava me relatando, veio a questão de: temos muitas pessoas na internet que leu meia dúzia de livros de autoajuda e estão falando sobre dopamina. Isso me lembrou dessa frase, porque isso é um exemplo claro do grito dos maus. Só que o problema não é necessariamente o grito dos maus, e sim que as pessoas qualificadas, as pessoas com conhecimento, as pessoas com fundamento, elas estão quietas. E por que elas estão quietas na internet? Muitas vezes, várias delas são por medo de julgamento ou pelo próprio julgamento que elas criaram vendo pessoas fazendo coisas na internet. Eu me lembro de uma história, quando eu comecei a ensinar japonês pela internet, comecei o meu canal. Eu comecei a fazer isso lá em 2013, 2014, que eu comecei a me expor mais. Eu fiz a minha primeira venda online em 2010, e aí eu migrei para um formato de aulas particulares, aulas em grupo, mas uma exposição maior aparecendo em vídeos, primordialmente por causa de lançamentos, começou no ano de 2013. E 2013, né, mais de 10 anos atrás, eu não tinha nem o nível de conhecimento no idioma que eu tenho hoje. Nós somos eternos aprendizes, né? E naquela época eu estava muito mais para um estudante avançado do que para um professor. Então tinham professores de longas carreiras, tanto em escolas, mas principalmente em universidades, e chegou até mim o enorme desprezo de um professor ou professora, não sei detalhes de quem da Unicamp, expressando o desprezo por alguém que estava na internet prometendo a possibilidade de aprender esse idioma para as pessoas, trazendo um método diferente que inclusive não era fundamentado no mundo acadêmico. Eu sempre criei o meu método de ensino, sempre compartilhei as coisas baseado primordialmente em conhecimento empírico, que tem muito valor, mas também pesquisas informais, não pesquisas acadêmicas. Pesquisas informais que podem ser influenciadas por pesquisas acadêmicas, mas não foram defendidas frente a uma banca examinadora, não foi feito um trabalho seguindo o método científico padrão, e sim um aglomerado de técnicas encontrados em livros, encontrados em blogs, estudando Steve Kaufmann, dono de uma plataforma muito boa de aprendizado de línguas, Stephen Krashen, que também, esse é um acadêmico, mas publicou livros, publicou conteúdo na internet, somado a discussões de pessoas em blogs, somado a discussões de pessoas em fóruns, mais testes pessoais e conhecimento empírico. Eu comecei a condensar como um método e ensinar isso na internet. E surgiu ali um desprezo no meio acadêmico. Uma outra história, na mesma época, porque é quando também começou a ganhar mais visibilidade, é que eu me lembro de uma pessoa num ambiente de trabalho que eu tinha na época, sem eu saber, né, eu não tinha divulgado, ela estava vendo o meu vídeo de lançamento da época. E o meu vídeo de lançamento na época era extremamente precário. Não tinha equipe, não tinha equipamento, não tinha conhecimento. Então era uma coisa meio trash, que um dia eu quero até fazer um react dos meus primeiros lançamentos. E ela estava vendo aquilo e ela não viu que eu estava vendo o que ela estava vendo, e eu via na expressão facial dela uma cara de julgamento. Só que, independente do julgamento desse professor, desses professores de universidade, ou dessa pessoa que estava olhando e julgando, essas campanhas, primeiro, do ponto de vista financeiro da coisa, geraram alguns milhões em faturamento, talvez não aquela campanha em específica, mas o somatório de tudo, né? O que aquilo gerou como ignição, e mesmo aquilo de forma isolada gerou um resultado financeiro muito grande, me permitiu criar uma empresa, e do ponto de vista de geração de valor, me permitiu impactar muito mais pessoas em número absoluto de pessoas, ou seja, eu levei o conhecimento, levei o aprendizado, levei a possibilidade para muito mais pessoas do que o professor enfurnado da Unicamp, que
desprezou esse tipo de trabalho. E hoje, talvez, aí continuando, né? Não é a mesma pessoa, mas em 2021 ou 2022, eu fiz um lançamento online ensinando sobre criação de infoprodutos. Projeto Go Digital. Foi o primeiro movimento que eu fiz parecido com o que eu estou fazendo agora, falando sobre este assunto. Eu montei uma turma e dei um curso sobre criação de produtos digitais. E eu estava contando essa história do professor ou professora da Unicamp que desprezava o que estava sendo feito ali. E uma pessoa que estava assistindo esse lançamento, nos comentários, pegou e fez o seguinte comentário: eu era uma dessas pessoas. Não aquela em si, mas eu era uma dessas pessoas que julgava. E esse pessoal da academia, esse pessoal acadêmico, por causa do próprio julgamento negativo que eles criaram com os influenciadores digitais, com as pessoas que foram para a internet, com sim um conhecimento mais superficial, mas não é nem que eles tinham lábia, eles tinham uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Pelo fato deles criarem esse julgamento, eles não fizeram. Eles não tomaram uma posição que poderia ser deles. E muitos perderam o timing de criar coisas simplesmente gigantes. Porque sim, houve um timing. Houve um boom dos infoprodutos. Houve uma onda muito grande, principalmente baseada em lançamentos. Fazer lançamentos de produtos digitais ainda funciona, mas não funciona como antes. Hoje precisa ser muito mais profissional, precisa de mais conhecimento, precisa de mais estrutura, é mais delicado do que era fazer na época onde eu tive o privilégio de ser tosco. Eu tive o privilégio de fazer uma coisa tosco a ponto de alguém do meu ambiente de trabalho olhar com uma cara de desprezo para aquilo, como se fosse algo a se ter vergonha. Então houve um timing. E por causa desse julgamento dos acadêmicos, por causa desse julgamento não só dos acadêmicos, mas das pessoas com anos e décadas de experiência, de conhecimento acumulado, experiência acumulada em determinadas áreas, eles não fizeram. E aí, pessoas que, conforme esse meu conhecido que nós estávamos conversando disse, leram meia dúzia de livros de autoajuda, e eu estou transmutando o nicho, né? Leu meia dúzia de livros de autoajuda, meia dúzia de livros de negócio, meia dúzia de livros de como aprender inglês, qualquer coisa, vai lá e dá a cara a tapa e tem lábia, né? Segundo as palavras dele. Só que, o que na verdade essas pessoas tiveram, ousadia. Porque tem que ter ousadia para fazer isso, inclusive numa época onde isso não foi validado. E eu me sinto privilegiado de ter tido essa ousadia, porque eu tive que me expor a julgamento, conforme os exemplos que eu trouxe aqui para você, tive que aguentar o julgamento, tive que aprender a lidar com o julgamento, tive que aprender a não me importar com certos julgamentos e aprender até isso que eu tô falando aqui para você. E uma outra leva de pessoas que também tiveram ousadia, tiveram uma visão e uma ousadia, prosperaram muito na internet, tomando uma posição que poderia ter sido de pessoas muito mais qualificadas, com mais experiência e mais conhecimento. Mas essas pessoas mais qualificadas, com conhecimento e experiência, elas não tiveram ousadia. E muitas vezes não tiveram essa ousadia porque elas julgaram quem teve, ao invés de tomar ação. Eu tenho um grande amigo que começou muito próximo comigo na internet, e ele é um mito da internet no ensino de inglês, né, de infoprodutos, que é o Mairo Vergara. Eu conheço ele há mais de 10 anos também, e nossa, acho que mais de 20 anos quase, vai fazer 20 anos a primeira vez que a gente conversou. E ele fundou uma escola online de inglês, né, ele foi um dos primeiros na internet a explodir ensinando inglês, e com ele aconteceu a mesma coisa. Hoje ele tem uma pronúncia do inglês muito boa, porque ele estudou. Ele dedicou muito a isso e mora nos Estados Unidos, mas voltando lá para 2014 e 2015, ele dominava muito a questão de método de aprendizado, mas ele tinha uma pronúncia de inglês que não tinha uma qualidade semelhante àquele professor típico de inglês que nós vemos por aí, que teve experiência no exterior, que fez intercâmbio. E ele foi muito julgado por causa disso, muito julgado no começo, porque o nicho de inglês é maior do que o meu. Né, é maior do que era o meu ali de japonês. E eu vi esse julgamento de perto. Só que ele teve a ousadia de, durante mais de 200 dias, publicar um vídeo por dia ensinando
uma dica de inglês, ensinando uma sacada, ensinando algo de aprendizado. E esses outros não tiveram essa ousadia. E a pessoa da escola física não teve essa ousadia. A pessoa da faculdade não teve essa ousadia. E olha só, eu tô dando exemplos aqui de pessoas, né? Falei do Mário Vergara, falei de mim, que nós começamos numa época onde talvez nós não dominávamos tão bem as nossas habilidades que estávamos ali nos propondo a ensinar, estávamos em processo de evolução, mas isso era feito com integridade. Né? Eu não li meia dúzia de livros de autoajuda para começar a ensinar alguma coisa. Eu não li meia dúzia de livros de japonês para começar a ensinar. Eu tinha uma história e eu continuei trabalhando na minha história e evoluindo. Então nós não nos incluímos nessa turma do conhecimento extremamente superficial que fala meia dúzia de abobrinha ali na internet, mas tem lábia, ok? Mas quando nós começamos, nós poderíamos ser julgados como essas pessoas, comparado, né, na perspectiva daquele acadêmico que tem conhecimento, daquele acadêmico que tinha décadas de experiência. Para ele, nós éramos alguém com conhecimento muito superficial e raso que tinha lábia. Nós não tínhamos lábia, nós tínhamos ousadia. Essa ousadia, antes da ousadia veio uma visão, a visão de fazer alguma coisa na internet. E para fazer alguma coisa na internet, aí sim você precisa de ousadia, porque você dá a cara a tapa. Dá a cara a tapa, superando um julgamento que é muito mais seu do que do outro. Quando você começa, vem pouco julgamento de fora. Na verdade, vem quase nada. Ninguém liga para você, na verdade, no começo. Mas quando você ganha mais visibilidade, algum julgamento acontece. E 99% desse julgamento nem chega até você. Eu dei esse exemplo dos professores da Unicamp, porque um conhecido meu que frequentava esse ambiente veio me falar, e ele nem precisava e nem devia ter falado. Certamente ocorreu esse julgamento em muitos outros ambientes, muitos outros lugares, e isso não me influencia porque eu nem sei. E aí, pensa o seguinte, acabei de falar aqui pra você que eu não tinha uma intenção ruim de ser um superficial com conhecimento raso e básico querendo ter sucesso. Eu queria construir as duas coisas em paralelo. Mas vamos pegar essas pessoas que de fato têm um conhecimento muito raso e poderiam ser colocadas numa categoria de picaretas. Poderiam ser colocadas numa categoria de eles não têm experiência, não têm conhecimento, leram meia dúzia de livros mais ou menos e nem entenderam direito, mas têm lábia. Vamos pensar nesse avatar, vamos pensar nesse estereótipo. Esse é o ruim que está fazendo barulho. E ele não é neutralizado porque o bom está em silêncio. Isso é válido até hoje. Quantas pessoas perderam o timing da internet por causa disso? Quantas pessoas boas perderam o timing da internet? Quantas pessoas que são ótimos professores, são ótimos pesquisadores, são pessoas com um conhecimento muito aprofundado, com uma experiência de vida, uma experiência profissional muito grande, eles viram essa onda passar porque eles julgaram. Eles eram os bons que ficaram em silêncio, enquanto os ruins fizeram barulho. À medida que os bons começarem a fazer barulho também, superarem essas barreiras internas que eles têm, os preconceitos que eles têm, e começar a proliferar a palavra deles, proliferar o jeito correto de fazer as coisas, proliferar o conhecimento fundamentado, o que vai acontecer é que o ruim vai ser neutralizado. Ele vai ser neutralizado porque ele vai ser fraco. O que ele ensina não vai fazer sentido. Porque as pessoas que estão procurando por aquele assunto vão encontrar os bons. E aí o fraco não vai ter vez. O ruim não vai ter vez. Então, o barulho dos bons vai neutralizar o barulho dos ruins. E isso valida aquela frase. O problema não é o barulho dos ruins, mas sim o silêncio dos bons. E a gente pode até entrar numa discussão que talvez os bons nem são tão bons assim, porque eles são bons na área que eles estudaram, mas eles são cheios de preconceitos, eles são cheios de julgamentos. E tem um lado pessoal que eles têm que superar, que tem que evoluir, que tem que crescer, para poder também dar a cara a tapa ali e fazer a coisa acontecer. Eles poderiam ser melhor remunerados, eles poderiam espalhar a mensagem deles para mais pessoas, poderiam transformar mais vidas, transformar mais pessoas. Poderiam fazer uma coisa que muitos defendem com unhas e dentes, que é democratizar o conhecimento. Democratizar o conhecimento como? Dentro de uma sala de aula da Unicamp, que cabe 30 pessoas e tem um vestibular difícil pra caramba pra entrar. Vai pra internet
e fala para 50 mil pessoas. Vai para a internet e fala para 500 mil pessoas. Que não seja números estratosféricos como esse, que seja falar para 500 pessoas por vídeo, você já vai fazer uma grande diferença. Uma diferença muito maior. Veja bem, eu não estou falando que todo mundo que é acadêmico, todo mundo que tem esse conhecimento de carreira, precisa ir para a internet. Não precisa. É válido o trabalho de pesquisa, é válido o trabalho em sala de aula, é válido o trabalho na universidade. E se você está feliz fazendo isso, e você não aspira mais do que isso, tá ótimo. Faça bem esse trabalho, continue fazendo. Eu estou falando com aquele que julga. Eu estou falando com aquele que tá lá na academia, mas aí ele vê a galera da internet e ele fica julgando, ele fica criticando, ele se incomoda. Isso tem uma pitada de inveja também. Eu sei que pode ser um pouco direto e às vezes dolorido ouvir isso, mas isso tem uma pitada de inveja. O professor de japonês que sabe mais japonês que eu, porque tem 20 anos de carreira ensinando dentro da Unicamp, quando ele vê um menino novinho, eu era novinho na época, com o cabelo mal arrumado, com a pronúncia torta, fazendo um vídeo no fundo branco, com algumas animações, prometendo fluência, quando ele via isso e via esse menino ganhando dinheiro, ou porque estava vendendo, estava lá fazendo uma oferta, olha, temos um curso, temos um programa, custa tanto. Quando ele olha isso e ele julga desse jeito, é inveja. Ele tem inveja. Ah, sempre que eu julgar, eu estou tendo inveja? Na maioria das vezes, sim. Porque quando você não tem inveja, você olha com um olhar de aprendizado. Qual que é o olhar, por assim dizer, correto num caso desse? Nossa, olha que interessante. Uma pessoa mais desqualificada que eu, uma pessoa que não fez o que eu faço, que não tem a experiência que eu faço, está fazendo uma coisa diferente aqui. Nossa, parabéns, ele tem coragem de dar a cara a tapa em fazer assim. Eu acho que eu tenho algo a aprender com ele. Eu acho que eu tenho algo a aprender. Talvez ele não saiba tanto japonês quanto eu, ou a pronúncia do inglês dele não seja tão boa quanto a minha, ou talvez ele não tenha tanto conhecimento humano quanto eu, não tem tanto conhecimento de psicologia quanto eu, de comportamento humano quanto eu, mas ele sabe se comunicar, ele sabe chamar a atenção das pessoas, ele sabe juntar pessoas num ambiente online e ele sabe transformar isso num produto. Talvez eu poderia aprender alguma coisa com isso, para aplicar alguma coisa, talvez eu poderia entrar em contato com ele e conversar com ele. Poderia fazer umas perguntas, poderia fazer uma troca, poderia fazer qualquer coisa. Ou poderia ficar quieto e ficar na minha, porque eu não quero isso pra mim. Tá tudo bem também, que é o caso que eu falei. E aí também, nesse caso também não tem inveja. Tá tudo bem, não quero. Tem pessoas que não têm essa ambição. Mas o julgamento que ocorre com quem faz coisas na internet, ele tem essa pitada de inveja, ele tem esse julgamento e ele representa uma falta de ousadia. Falta de ousadia, falta de coragem, muitas vezes. E tudo isso que eu tô falando, aqui nesse canal, eu falo sobre criação de negócios digitais, eu falo sobre criação de produtos digitais, e às vezes eu solto alguns vídeos aqui falando sobre ser diferente, falando sobre não fazer promessas tão agressivas assim, às vezes eu critico o copywriting, que é uma crítica não ao copywriting como conceito, porque eu mesmo falo sobre isso, mas sobre como ele é aplicado e a demasiada importância que muitas pessoas dão a ele. E como ser humano, muitas vezes eu vejo alguém tendo mais sucesso que eu na internet, ensinando sobre negócios e sobre marketing. E são muitos, né? Porque esse canal é pequeno. Eu comecei recentemente a fazer isso daqui. Ou seja, tem gente muito grande que ensina isso. E eu passo por isso de olhar para essa pessoa e pensar, cara, ele sabe menos que eu. Ele tá falando besteira, tá falando abobrinha. Eu penso isso, só que eu não externalizo. Por que eu não externalizo? Porque eu sei que isso é errado. Eu sei que isso é um sentimento que eu tô tendo do meu lado humano, um lado humano mal desenvolvido. E eu preciso vigiar esse pensamento. Quando esse pensamento eu vejo, não, ele tá fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo e talvez eu poderia fazer. Ele tá fazendo alguma coisa boa, tá fazendo alguma coisa que tá dando certo que eu não estou fazendo. O que ele tá fazendo? O que tá dando certo do que ele tá fazendo? Será que eu deveria fazer isso? Talvez funcionaria, mas isso eu não quero fazer. Transforma esse julgamento em aprendizado.
O julgamento, ele pode acontecer. É uma falha humana isso. O ser humano julga. Mas nós temos o poder de vigiar esse pensamento. Nós temos o poder de aprender a reconhecer quando nós estamos julgando. E ao invés de ficar externalizando, fofocando, conversando, fazendo piadinha com esse julgamento e levando para o lado ruim, nós podemos reconhecer que estamos julgando de uma maneira errônea e transformar esse pensamento em aprendizado, transformar esse pensamento em uma reflexão mais profunda que agregue para nós, ok? Esse é o papo. Então vou finalizar o vídeo com a ideia de que o problema não é o barulho dos ruins, mas o silêncio dos bons. Uma frase muito famosa e muito conhecida que nem foi usada originalmente nesse contexto do que nós estamos falando aqui, mas se encaixa perfeitamente. Eu sou o Luiz Passari, eu falo aqui sobre criação de negócios digitais, como que você pode transformar o teu conhecimento, tua experiência de vida em negócio, através da criação de cursos, criação de mentorias, criação de consultorias, produção de conteúdo na internet. E eu te convido para se inscrever no canal, clicar no gostei, deixar um comentário dizendo o que você achou e uma outra coisa que eu sempre falo em todos os vídeos, navegar na aba vídeos daqui do canal, porque eu tenho muitos vídeos parecidos com esse, onde eu faço reflexões sobre aspectos desse universo do mercado digital e a maioria deles são atemporais. Então, raramente eu estou falando aqui de algo que só vale para hoje, só vale para esse mês. Eu sou muito focado em princípios que nunca mudam. E se você gosta desse tipo de papo, dá uma maratonada na aba vídeos daqui do canal, que certamente você vai aprender muito com isso. Meu site é luispassari.com.br, o link está aqui na descrição, tem os meus programas, meus treinamentos e formas de nós trabalharmos juntos para ver se existe uma possibilidade de eu ajudar você a construir o seu negócio digital. A gente se vê no próximo vídeo.